Olá, irmãs e irmãos, tudo bem? Eu acho que, como eu, vocês também devem estar sentindo bastante saudade de poder celebrar as missas e também os encontros na paróquia, né? Mas devido a essa situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, isso não é possível, né? Então a gente vai acompanhando tudo pela página da paróquia no Facebook e logo mais também, se Deus quiser, no YouTube, né? Então, mais uma vez eu peço para quem não se cadastrou, quem não se inscreveu ainda no canal da nossa paróquia no YouTube, que possa fazer o quanto antes para a gente conseguir chegar nos 1.000 inscritos, né? E hoje eu estou aqui a convite do Padre Valdir, né? Pela pastoral da catequese, e ele pediu para a gente elaborar algumas mensagens semanais, né? Para que a gente possa manter esse contato não só com as crianças, os pais, os jovens do Crisma, os adultos da catequese de adultos, mas com todos nós, né, paroquianos, nesse tempo em que a gente vive essas limitações de poder estar junto, né? E nós, como pastoral da catequese, a gente vem aqui poder abrir esse diálogo e esse contato, né, para que a gente não fique separado, mas para que a gente possa sempre ficar junto, né? E eu pensei em alguns temas para a gente poder conversar, e o importante, uma vez eu comentei isso na missa, mas a catequese ela não é só uma preparação para os sacramentos, né? Para o sacramento da Eucaristia, como as crianças que se preparam para a primeira comunhão, ou só para a preparação para o Crisma, né? Mas a catequese é uma jornada que vai durar a nossa vida inteira, né? Há alguns momentos específicos, né, que a gente se reúne para se preparar para a primeira Eucaristia e para o Crisma, né? Mas a nossa vida inteira é de aprendizado, a nossa vida inteira é de conhecer e buscar a Deus, né? Seja lendo, seja convivendo com os irmãos, né? Seja realizando eventos, participando de eventos, enfim, convivendo com a nossa família. A nossa vida inteira vai ser uma jornada catequética, né? Uma jornada onde a gente sempre vai buscar imitar os passos de Jesus, né? E eu pensei em alguns assuntos para a gente poder conversar, e eu me lembrei, né, de um documento muito importante que a gente conhece, né, que é o Catecismo da Igreja Católica, né? Mas esse aqui é um documento que não é para a gente conversar agora, né? Não que a gente não vai conversar sobre ele, né? Mas ele é um documento bem denso, onde tem muito sobre a doutrina da Igreja, né? Então, para esses vídeos que a gente vai conversar, né, eu procurei um documento que traduzisse o catecismo, né, numa linguagem um pouco mais simples, né, de se entender. E eu me lembrei que em uma das jornadas da juventude que eu participei, a de 2011, com o Papa Bento XVI, a gente todo peregrino ganhou um livro chamado YouCat, né? O YouCat, ele é um catecismo para as crianças e para os jovens de hoje, né? Nós temos muitas dúvidas, como que a igreja pensa em alguns casos, ou o que Jesus faria em alguns casos, né? E muitas vezes a gente fica sem resposta, né? A gente fica sem saber o que fazer, né? Então esse documento e esse livro, né, ele vem questionar e vem colocar algumas perguntas que nós mesmos hoje temos, né? Perguntas contemporâneas que muitas vezes nos colocam à prova, né? Então a gente vai conversar sobre 4 temas, né? Que o primeiro é a fé, né? Em quem a gente crê, né? O que é fé? Eu tenho fé? Eu tenho muita? Eu tenho pouca fé? O que é ter fé, né? Depois a gente vai falar sobre os sacramentos que a igreja oferece hoje, né? E que nós celebramos, né? Vamos falar também sobre a vida em Jesus Cristo, né? O que é uma vida em Jesus, né? Como é que era a vida dos apóstolos? Como era a vida daqueles discípulos, né? Depois que conheceram Jesus, antes e depois, né? Então, o que é a vida em Cristo? E por último, a gente vai falar sobre a oração, né? Como devemos orar? O que é oração? Como que se reza, né? Mas isso tudo num ponto de vista contemporâneo, ponto de vista
nosso, de hoje em dia, né? Eu acho que de nada adianta a gente falar sobre pensamento, sobre o que a igreja pensa, sem colocar no nosso contexto, né? No contexto que a gente vive hoje, que a gente está inserido numa sociedade que também tem regras, né? Que a gente tem que seguir, e a gente vive numa sociedade que tem problemas, né? E como que a gente responde esses problemas, que muitas vezes são problemas gerados pela injustiça, né? E nós, como os cristãos, né, como seguidores de Jesus, a gente busca a justiça, né? Porque a justiça é um pilar importantíssimo para que nós tenhamos paz, né? A gente fala muito de paz, a gente sempre dá a paz para o outro, né? Mas às vezes a gente não sabe como buscar essa paz, como viver essa paz se a gente vive num mundo de injustiças, né? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho nessas semanas, para a gente manter esse nosso diálogo, manter esse nosso contato, para que isso não se perca, né? E eu espero que vocês estejam animados, eu estou bastante, para a gente poder manter esse contato, poder conversar, pelo menos aí uma vez por semana, tá bom? E hoje eu trouxe também um livrinho que se chama 5 Minutos com Deus e Irmã Dulce, né? E é um texto que fala sobre Deus, que ele fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós, que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Da primeira carta de João. E a irmã Dulce comenta assim: Deus é o nosso organizador, o cérebro que tudo pensa e executa. Tudo que vai com Deus e com fé vai bem. Não há progresso sem Deus. Não há desenvolvimento sem Deus. Porque Deus é fraternidade, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é harmonia. E eu achei importante esse texto da irmã Dulce para a gente poder começar, porque um dos primeiros temas é sobre a fé, né? Então, eu vou deixar para que vocês fiquem refletindo nessa primeira semana, até o nosso próximo encontro, quem é Deus para você, né? E como você acredita que Deus existe? Por que você acredita que Deus existe? Tá bom? Pensa isso, reflita isso no seu coração, né? Eu tenho certeza de que nós temos diversas e muitas certezas e muitas coisas que aconteceram na nossa vida que fazem com que a gente acredite que Deus exista, né? Mas vamos pensar durante essa semana, né, sobre isso. Quem é Deus para mim, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho mais daqui a 7 dias, tá bom? Fiquem com Deus, né? Permaneçamos aí firmes na comunhão, permanecemos aí firmes na fé, né, acreditando que isso tudo vai passar e que logo vamos estar juntos outra vez. Tá bom? Um abraço.